Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês, tá, um vídeo pra falar um pouquinho sobre Vale, tá? Eu sempre tenho, na verdade faz muito tempo que eu tenho trazido vídeos de Vale aqui, antes mesmo inclusive de eu ter essa posição na minha carteira, é uma das posições, vocês bem sabem disso, e eu continuo trazendo aqui sempre vídeos pra atualizar vocês um pouquinho sobre o noticiário de Vale, sobre o que tem acontecido, a minha opinião, que pra ser bem transparente não mudou, continua sendo a mesma, agora apenas com algumas convicções a mais, acho que eu poderia colocar dessa forma, tá? O que está acontecendo? Está tendo o tal do Vale Day, que na verdade nada mais é que o Investor Day da Vale, onde a companhia se junta ali com analistas, investidores, gestores, para discutir um pouco mais sobre seus planos, sobre a sua estratégia, enfim, responder dúvidas, e está acontecendo lá em Nova York, tá? O que eu quero fazer? Trazer para vocês aqui um vídeo com alguns dos principais destaques que a gente viu lá e aproveitar para dar minha opinião em cima disso. E aí, como eu acabei de falar, né? Isso me trouxe um pouco mais de convicção pelo seguinte motivo. Eu olhando hoje para o que a Vale está tentando fazer, e não é nem tentando, o que a Vale está fazendo, e comparando com o preço que ela está negociada, cara, eu tenho convicção de realmente ter uma posição comprada na empresa, sabe? Manter comprado. Manter essa visão otimista do ponto de vista de um bom recebimento de dividendos, tá? E é isso que no final do dia importa pra gente. Então, muito cuidado com as questões emocionais do mercado. Opa, bati no mic aqui, desculpa. Você sabe que, claro, né? Vale a 58, dá para você fazer um noticiário, enfim, vídeos, como se o pior tivesse acontecido, enfim. Isso traz uma sensação emocional muito grande para as pessoas. Mas tome cuidado, porque o preço da tela não diz o que é a empresa, você entende? Você tem que ir além desse preço. Às vezes uma queda no preço de tela num espaço de tempo como esse desafiador pra caramba que nós estamos vivendo, às vezes não tem a ver necessariamente com o fundamento da empresa. Volto a repetir. Eu entendo e eu concordo que existem vários desafios para a Vale, tá? Especialmente relacionados à China, que é o seu principal mercado. Tá? Mostrei aqui em alguns vídeos, inclusive lá no Investidor 10 você tem essa visão, mostro para vocês de novo aqui, tá? Que China é de fato o mercado que a Vale mais vende. Representa aí 50% da sua geração de receita, tá? Só para vocês terem essa ideia, ó. É 50%, gente. Então assim, os desafios de China impactam a Vale, é verdade. Agora, o que é legal de mencionar? A Vale tem trabalhado no que eles chamam aqui de metais de transição, tá? Que é uma adição de receita, na minha opinião, que não vai fazer cócegas agora, mas pode fazer cócegas no futuro. E ela tem trabalhado, além disso tudo, gente, uma questão chamada aqui, que é muito importante, chamada corte de custos, tá? Ou melhor, controle de custos, tá? Isso permite com que a Vale, mesmo num cenário desafiador, que pode trazer uma pressão para o minério de ferro, uma pressão baixista para o minério de ferro, pode ser que ela mantenha o dividendo igual, justamente porque está buscando por essa eficiência, por essa otimização da companhia. Nós temos hoje um minério 815 yuan chinês, para você ter uma ideia aqui, tá? 815, isso daqui, 815, dá mais de 110 dólares. Não é, na minha opinião, um patamar preocupante. Pelo contrário, tá? É um patamar que nos traz uma boa geração de caixa para Vale. Claro que é pior do que alguns anos atrás, quando chegou a 200. Você entende? Claro que é pior. Se a gente for olhar aqui, tá? Opa. Ah, esse gráfico aqui vai estar ruim. Enfim. Isso aqui vai mostrar do relação ao dólar. Claro que é pior. Mas o que você controla, gente? Eu sempre falo isso. Pare de tentar ficar prevendo para onde vai o minério, a commodity. Deixa isso para os analistas. Eles são especialistas. Você tem que olhar para o que está agora. E a partir das suas projeções, você pode fazer de forma conservadora. Continua gerando bom caixa. A verdade é essa. Tá? E aí, olha só. A gente teve, né? A gente teve o Vale Day no dia de hoje, lá em Nova York. Falou o CEO Gustavo Pimenta, tá? Que substituiu o Bartolomeu, lembrando que ele era o Pimenta CFO da companhia, tá? E olha só, em sua fala, ele reforçou como pilares da sua gestão a qualidade do portfólio, o foco no resultado, melhoria do relacionamento com a companhia e também destacou, claro, aumento da produção e redução de custo operacional, tá? Olha só que interessante, em relação ao minério de ferro. Diz que estima produzir cerca de 328 milhões de toneladas em 24, um pouquinho abaixo das expectativas do mercado, mas alinhada ao consenso. Beleza?
Para 2025, a produção deve variar entre 325 e 335 milhões de toneladas, em linha com o consenso. A previsão é de um crescimento gradual até 2030, quando a mineradora espera atingir 360 milhões de toneladas. A produção dos pellets, ou chame como quiser, e os briquetes aqui também é ajustado. Então aqui ele está falando muito da questão da produção. Observa-se aqui cobre, níquel, que é aquela ideia, né, de você tentar tirar um pouquinho dessa sua dependência do minério de ferro. Eu acho que vai de encontro com isso daqui, né? Com aquela ideia dos metais de transição, que é uma tese mais longo prazista para Vale, para ser bem sincero. Nos custos, tá? Vale informou que os gastos com minério de ferro, os analistas chamam de custo C1, tá? Que é o custo mais importante de você olhar aqui, devem permanecer próximos de $22 por tonelada, alinhadas às expectativas do mercado. No entanto, os custos totais ficaram acima do esperado, projetados para 57 por tonelada. O custo C1 é o que o mercado mais olha. É aqui que é importante a gente começar a olhar uma tendência de controle desse custo, até mesmo queda. E aí é claro que a gente acompanha o que os analistas estão falando para a gente conseguir entender como que está essa perspectiva. Minha visão, até conversando com analistas, até lendo também relatórios até de outras casas, é que existe um otimismo aqui nesse sentido da Vale conseguir trazer um certo controle, que até uma redução desse custo. De novo, isso aqui é eficiência na veia no seguinte sentido. Mesmo que o minério de ferro caia muito, com esse controle de custos, pode ser que mantenha suas margens, você entende? Pode ser que mantenha o dividendo. E aí eu torço, na verdade, para que as ações não fiquem caras, para eu conseguir melhorar minha posição e comprar cada vez mais. Tá? A verdade é essa. A previsão de investimentos, que é o conhecido também como CAPEX aqui, foi mantida em linha com o consenso, 6,1 bi de dólares aqui, levemente acima da expectativa de 5,8 bilhões. Tá? Ó, para 2025, CAPEX 6,5. Então, a companhia investe. A companhia tem um nível de CAPEX, querendo ou não aqui, que não é algo a desconsiderar. Só que isso está impedindo a companhia de pagar dividendo hoje. Volta a falar do dividendo pelo seguinte motivo. É o que importa para a nossa estratégia previdenciária. Isso está impedindo o pagamento de dividendos hoje? Não. E eu adiciono até um ponto até positivo nesse sentido. As empresas que investem são as empresas que potencialmente podem, ao longo do tempo, quando passam a gerar resultado a partir daquele investimento feito, pagar mais dividendo. É isso que a gente quer. E o investimento bem direcionado, bem alocado, e aqui vale lembrar, né, que o Gustavo Pimentel é CFO, então essa expertise dele de já alocação de capital, ele já tem, e ele já fez isso na Vale, ele já provou para o mercado a sua posição, a sua expertise. Cara, isso é muito interessante, porque, de novo, isso gera retorno para o acionista, que é tudo que a gente quer como sócio da Vale. Tá? A gente tem toda aquela questão, né, dos compromissos financeiros relacionados às questões das tragédias aí envolvendo as barragens da Vale, a gente já sabe disso, tá? Claro que isso aqui acaba afetando o caixa, sim, é verdade, mas a companhia tem que honrar com isso, tá? Tem que honrar. E tá justo, tem que honrar mesmo, a verdade é essa, beleza? Aqui os analistas falam um pouquinho, né, sobre as suas expectativas, mas o que eu espero, tá? Eu espero para o próximo ano um cenário ainda desafiador do ponto de vista macro, especialmente falando de China. Acho que as coisas não vão se resolver. E aí Trump entrando pode até piorar nesse sentido para a China. Mas eu continuo a ver um minério de ferro, apesar dos analistas falarem que tem aquela tendência baixista, eu acredito que ainda a gente terá um nível do minério de ferro, especialmente quando a Vale traz aí uma ideia de redução de custo, tá? Que tende a ser muito benéfico para a manutenção da sua eficiência operacional e, consequentemente, acredito que a Vale continuará pagando dividendo. Bruno, qual que é a sua posição hoje, você me pergunta? Hoje é uma posição mais ou menos de 11% da carteira, aqui pública do canal, mostro para vocês. Pretendo aumentar apenas se eu começar a ver uma oscilação em termos percentuais da carteira. Por que eu digo isso? Porque eu não quero ter uma posição tão grande em empresas ligadas a commodities, vocês sabem. Mas hoje, se eu não tivesse nada em Vale, se eu estivesse começando uma posição, com toda certeza, eu acho que esse preço aqui ele é bem justo, embutindo uma boa margem de segurança, e aí no final do dia, claro, recebendo um dividendo de pelo menos 6%. O ano de 2024, mais ou menos 10%,
deve ser mais ou menos isso, a não ser que tenha um choque muito grande aí, mas deve ser mais ou menos isso também, na minha opinião, pro ano que vem, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês aqui, tamo junto, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de um outro vídeo para eu fazer, de alguma empresa, de algum tema que você queira que eu fale, beleza? Um abraço, valeu, falou, fui.